Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos à palavra do Senhor para nós nesta noite, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 30. Bendito seja o nosso sarador Jesus. Diz assim a palavra de Deus: enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Quem pode dizer amém por esta palavra? Amém. Repitam após mim, por gentileza. Enquanto estendes a tua mão para curar. Esta é a primeira oração feita pela igreja primitiva após o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, no cenáculo da oração. Os apóstolos foram soltos, compartilharam o que haviam vivenciado no versículo de número 23, e no versículo 24, eles direcionam a voz a Deus e clamam ao Senhor. E no versículo de número 28, 29, diz a palavra: agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Eles começaram a orar pedindo coragem, pedindo ousadia. E enquanto pediam isto ao Senhor, também adicionaram a esta oração: enquanto estendes a tua mão para curar. Estes apóstolos e esta igreja primitiva sabia que quando Jesus estendia a mão e tocava o enfermo, a enfermidade batia em retirada. A igreja de hoje sabe que Jesus não mudou, Ele é o mesmo, sarador, curador, libertador, restaurador, é aquele que dá saúde. Então a nossa petição é a mesma da igreja primitiva hoje aqui: estende, Senhor, a tua mão para curar neste lugar. Veja que este par de palavras do versículo 30, sinais e maravilhas, sinais e prodígios, aparecem várias vezes no livro de Atos dos Apóstolos, e é uma das formas da manifestação do poder de cura do nosso Deus. A grande verdade é que o ministério de Cristo era um ministério de curas, e da mesma forma como a missão da igreja é continuação do ministério de Cristo, o ministério da igreja também é um ministério de curas. Jesus fazia a obra de Deus debaixo do enchimento, do domínio do Espírito Santo. Após a morte e ressurreição de Jesus, no capítulo 2 de Atos, como mencionei, ocorreu a efusão do Espírito, como prova, capítulo 2, verso 33 e 34 de Atos, de que Deus havia recebido a obra de Jesus, o sacrifício, a oferta pelo pecado. Então Deus deu prova da aceitação da obra expiatória de Jesus ao derramar o Espírito Santo sobre a igreja. Porque a igreja precisa do poder do Espírito Santo para cumprir o seu ministério e a sua missão. Nós, amados irmãos, devemos ter muitas cautelas quando o assunto é cura divina, e devemos ser honestos, sinceros, o mais possível, que no tocante às curas, há muitos mistérios, há muitas interrogações, há muitos porquês de determinadas curas não acontecerem na vida deste irmão ou daquela irmã. Mas uma coisa é certa: não se deve acusar Deus das tragédias, misérias
e enfermidades humanas. Em última análise, o autor do mal e do pecado é o diabo. Quando ele promove a tentação sobre o primeiro casal e a desobediência é deflagrada, naquela hora o pecado, o mal, o caos, a desordem, os males surgiram na ordem criada, na boa criação de Deus. E Deus, como decorrência deste erro transgressor do primeiro casal, Deus colocou a terra debaixo de uma maldição pela desobediência. Mas a grande notícia e a grande nova que nós como igreja levamos no peito como uma bandeira que arvoramos, é que este Deus provisionou a cura e provisionou a reversão da maldição sobre a terra. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele, pela oferta do pecado, ele quebra a maldição do pecado, e não só isso, quebra também as consequências daquele pecado. De modo que hoje nós estamos debaixo de uma promessa, de uma garantia do Deus provedor, do Deus sarador, do Deus que nos alcança com vida, com poder libertador, e que tem promessa para nós de tocar o nosso corpo mortal com a cura e a saúde, sendo o seu propósito especificamente na vida de cada um de nós. Se Jesus é o grande médico, se Ele é o Deus que cura, como nós sabemos que Ele é, nós não podemos nos esquecer que toda cura divina é um ato de amor do nosso Deus para conosco. Outra informação importante quando o assunto é cura divina: ninguém no Novo Testamento exigia cura para Jesus. Ninguém exigia. Todos os homens e mulheres que se colocaram diante de Jesus, se colocaram na condição de servos, com humildade, exerceram a fé, colocaram a fé em Jesus, colocaram a fé em sua palavra, colocaram a fé em seu toque de virtude saradora. E Jesus, amados irmãos, ele era movido de grande compaixão quando ele presenciava alguém que exercia a fé em sua pessoa. A fé, portanto, é uma porta muito grande que se abre para a concessão das bênçãos divinas, inclusive a cura. A fé aliada à oração se torna uma grande avenida de possibilidade para que Deus se levante contra aquilo que aflige o nosso corpo mortal, alguma doença, alguma enfermidade, e pela oração e pela fé, tal qual a igreja primitiva que orava pedindo que Deus estendesse a mão para curar, em resposta à mera deliberação e graça de Jesus, o Senhor então promovia a cura no meio do seu povo e alcançava os necessitados com saúde e vida. Então não estamos aqui neste culto exigindo nada de Jesus, estamos colocando a fé nele, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Estamos com fé. Se você passa por um processo doloroso de enfermidade, confie em Jesus, porque Ele se move contra aquilo que se move contra você. Todos aqueles que se achegam de maneira confiada e esperançosa em Jesus, jamais são desamparados e saem de mãos vazias da presença do amoroso e fraterno Jesus Cristo. Em primeiro lugar, Jesus, ele é aquele que cura o pecador. Jesus, ele não cura o pecado,
Ele cura dos pecados. Significa que o problema do pecador é o pecado, mas o pecado em si parece uma coisa abstrata. O que Jesus tem como foco, como sendo sarador e curador, é curar o pecador. E Ele cura o pecador dos seus pecados. Mas Ele não cura pecado, Ele cura pessoas. Quando você vê, por exemplo, em Marcos capítulo 2, vai comigo aí na palavra, versículo 9 e 10. Muito interessante o que está acontecendo aqui. Jesus, no versículo de número 5, Ele deu uma palavra concreta àquele homem. Coloque aí o versículo 5. Diz assim a palavra: Filho, perdoados estão os teus pecados. Esta declaração provocou cogitações e provocou arrazoados no coração dos religiosos. Porque aí sim, no versículo 9, Jesus diz: o que é mais fácil, qual é mais fácil dizer ao paralítico, perdoados estão os teus pecados, ou dizer-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda? Quando Jesus cura um pecador dos seus pecados, nenhum homem na terra enxerga. Mas Ele curou. Ninguém enxerga, mas Ele curou. E por causa da mentalidade religiosa, então Jesus, do ponto de vista humano, se Ele disse que perdoou o pecado e os pecados dele foram perdoados, eu não sei. É mais difícil este paralítico levantar. Então Jesus disse assim, para que vocês com esta mentalidade incorreta entendam, que é mais fácil para o poder de Deus curar o paralítico, assim como os pecados dele foram perdoados, eu também digo para ele, levante e anda. Para Jesus é mais fácil curar do que perdoar pecado. Do ponto de vista humano, as duas coisas são impossíveis. Nenhum homem perdoa o teu pecado, Jesus perdoa o teu pecado. Nenhum homem cura você de uma paralisia, Jesus cura você de qualquer paralisia. Humanamente falando, as duas coisas são impossíveis para qualquer homem. Para Jesus de Nazaré não é coisa impossível, porque Ele é Deus poderoso no céu e na terra. E quando Ele tem propósito, Ele invade o natural, rasga o natural e invade o natural com a sua atividade sobrenatural e miraculosa. Jesus, o curador, é aquele que sara o pecador. Segundo lugar, Jesus é aquele que cura o oprimido e o endemoniado. Jesus, Ele não cura demônios, Ele cura dos demônios, da ação dos demônios. Ele é aquele que cura o oprimido do diabo, ou os oprimidos do diabo, ou o endemoniado, Ele cura. Atos 10, versículo de número 38, veja comigo, a palavra de Deus é bem clara neste texto. Atos 10, versículo de número 38, diz assim a palavra de Deus, vamos aguardar aqui a projeção. Atos 10, 48, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus, Ele cura os oprimidos do diabo. Jesus, em sua manifestação, 1 de João capítulo 3, versículo de número 8, Ele se manifestou para neutralizar e desfazer as obras do diabo.
aquilo que o diabo lança como obra contra alguém, Jesus tem o poder em sua manifestação de neutralizar e desfazer as obras de Satanás. Portanto, Jesus cura os oprimidos, Jesus cura os endemoniados. Quando nós, amados irmãos, lemos também em Marcos capítulo 1, versículo de número 21, até o versículo de número 28, o texto fala que em Cafarnaum, Jesus curou um jovem endemoniado, porque estava sobre ele um espírito imundo. Jesus repreendeu e mandou aquele espírito calar-se e sair dele, porque Jesus, ungido pelo Espírito, porque Deus era com ele, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo e para repreender a ação de espíritos imundos. Jesus continua fazendo esta obra no século 21. A gente também não enxerga a operação dos demônios, mas eles estão por aí. E não importa onde eles estejam, tentando entrar na tua vida ou na tua geografia espiritual, por causa do curador Jesus que está aqui nesta noite, ele está repreendido, a ação maligna está repreendida, as obras das trevas são destruídas, as obras do diabo são repreendidas, e nós declaramos uma palavra de ordem: bata em retirada em nome de Jesus, e que o Senhor Jesus cure os oprimidos e os endemoniados. Parece que esta palavra talvez não seja tão própria para um ambiente litúrgico, eclesiástico, mas ninguém sabe onde eles estão agindo e operando. O que nós temos a certeza é que Jesus é aquele que cura os oprimidos do diabo. Pastor, eu não sou endemoniado, graças a Deus, o sangue de Jesus está aspergido sobre a tábua do teu coração. Mas o inimigo continua lançando setas sobre os seus. O inimigo continua lançando setas sobre os filhos de Deus, melhor dizendo, de maneira que os dardos inflamados tentam atingir a nossa mente. Se socorra nesta noite do capacete da salvação e proteja a tua mente dos dardos inflamados do maligno. Jesus, ele não apenas cura o pecador, ele não apenas cura o oprimido e endemoniado, mas por fim, Jesus, ele cura o doente e o enfermo. Quando nós vemos em Marcos capítulo 5, versículo de número 34, diz a palavra, que ele disse àquela filha: a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Aquela enfermidade, aquele mal, aquela doença que estava sobre aquela mulher, foi repreendida por causa da autoridade da palavra de Jesus, por causa do poder de Jesus. E algo muito importante que nós mencionemos aqui, o versículo 29, diz assim, que assim que ela tocou nas vestes de Jesus, logo se lhe secou a fonte do seu sangue, ou seja, a hemorragia estancou, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. Só que a palavra final veio de Jesus no versículo 34, de maneira que me faz concluir que no 29, a hemorragia foi estancada, mas no 34, que veio a palavra de Jesus ser curada deste teu mal, é que a raiz daquela enfermidade, daquela doença, foi eliminada da vida daquela mulher. Jesus tem o poder de sarar a causa e o sintoma. Jesus tem o poder de curar o sintoma e a causa. A causa originadora, ele vai e repreende. Se tiver sequela, ele repreende. Se tiver sintoma, ele repreende. Porque ele é o Senhor Deus que sara.
Esta é a palavra de Deus para mim e para a tua vida nesta noite. Jesus cura o pecador, Jesus cura o oprimido, Jesus cura o endemoniado, Jesus cura o enfermo, Jesus cura o doente, porque Ele é o dono do poder. E Ele entra na criação, Ele invade a história, Ele visita a igreja, Ele visita o seu povo, Ele visita a tua casa, e Ele fala para ti nesta noite: veja o meu poder atuando sarador, a minha virtude saradora alcançando a tua vida. Esta é a palavra de Deus. Deus abençoe a todos.